Pessoal, há 4 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. E hoje venho faturando ganhos crescentes de 14 a 150 mil reais por mês trabalhando em minha casa, usando somente um computador com internet. Mas como que eu faço isso? Vou deixar aqui abaixo o link do site, onde ensina passo a passo estratégias pioneiras vindas dos Estados Unidos, que apenas 2% dos brasileiros sabem delas. E detalhe, pessoal, aproveite porque são estratégias pioneiras e quando elas se expandirem, ficará muito difícil de alcançar os mesmos resultados que os meus, por causa da concorrência. Link do site na descrição ou na primeira linha dos comentários. Abraços, tchau, tchau, fui! O estúdio de hoje falando da soltura dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Garotinho deixou a prisão em Benfica, na Zona Norte, por volta das 10h30 da manhã. Rosinha foi solta agora há pouco, ela estava presa no complexo penitenciário de Bangu, Zona Oeste do Rio. E eles foram beneficiados por uma decisão do plantão judiciário às 5 da manhã. O casal e outras 3 pessoas foram presos ontem, suspeitos de participar de um esquema de superfaturamento de contratos com a construtora Odebrecht. Dos 5 investigados, só 2 suspeitos seguem presos. Vou chamar a Mariana Queiroz, que vem acompanhando o caso. O desembargador, o Ciro Darlan, que é responsável por esse caso, entendeu que o casal pode responder a esse processo em liberdade, né, Mari? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Pois é, o desembargador também citou na decisão que se tratavam de fatos antigos e que, por isso, eles deveriam permanecer, sim, em liberdade. Para a gente relembrar um pouco dessa manhã de hoje, do dia de ontem também, Antony Garotinho e Rosinha Mateus ficaram menos de 24 horas na prisão. Como você falou, Maria, Rosinha Mateus deixou o complexo penitenciário de Jericinó agora há pouco. Já Antony Garotinho deixou o presídio de Benfica, na zona norte da cidade, por volta de 10h30 da manhã de hoje. Bom, ao pedir a prisão preventiva, o Ministério Público ele alegava o quê? Ele alegava que tinha um risco de interferência nas investigações devido ao poder dissuasório que ambos têm em Campos dos Goytacazes, que é o reduto eleitoral do casal Garotinho. Pois bem, nessa decisão de hoje do plantão e do desembargador Ciro Darlan, ele diz o seguinte, a gente separou inclusive um trecho dessa decisão do desembargador Ciro Darlan. Bom, no despacho, o desembargador diz que tem várias decisões dos tribunais superiores em favor da liberdade contra mandados de prisão do mesmo juiz de primeira instância. Para Ciro, isso induz a acreditar que há algo de anormal ocorre principalmente porque os fatos narrados são de 2008 e teriam acontecido até 2016. Ele diz que o decreto de prisão em nome da garantia e da ordem pública cita fatos de mais de 10 anos atrás e que não há nexo entre a necessidade da prisão e o decreto formulado. Ciro Darlan diz que as 15 páginas da decisão de prender Garotinho se revelam vazias de conteúdo e compostas de jargões para justificar a prisão sem qualquer necessidade para tal. Bom, essa foi a decisão, um trecho da decisão, portanto, do desembargador Ciro Darlan. Vale a gente lembrar que nessa decisão, nesse pedido de prisão preventiva do Ministério Público, no Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, o que eles alegavam era que os dois, o casal, tinha participado de um esquema de superfaturamento em contratos que foram fechados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht, que com isso eles teriam recebido cerca de 25 milhões de reais em propina. A gente fala ao vivo, Maria, bem em frente aqui, o apartamento, ao prédio onde o casal mora, aqui na Praia do Flamengo. Eles ainda não chegaram aqui. A informação que a gente tem é que Rosinha deixou agora há pouco o complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, então leva um tempo considerável até aqui, mas a gente fala bem em frente aqui ao vivo ao prédio do casal onde eles moram aqui na Praia do Flamengo, bem no 2º andar. A gente separou também um trechinho da entrevista que Antony Garotinho deu logo depois que saiu do presídio em Benfica. Vamos assistir. A Odebrecht está na justiça contra a prefeitura. Ela quer receber 62 milhões. A Justiça Civil de Campos, ela inclusive determinou uma perícia nas casas para ver quanto de fato a Odebrecht tem recebido. Eles estão nos processando. Tem o menor sentido. Se eu tivesse recebido propina, eu não estava morando de aluguel no bairro do Flamengo, no Rio. Essa declaração do Garotinho fez com que me lembrasse da sua fala ontem, quando você comparava, vendo os 2 casos de corrupção,
Garotinho está sendo investigado por 4 casos, esse é um deles, e você comparava o estilo Garotinho com o estilo Cabral Ostentação, né? O Garotinho sempre tem esse discurso, olha, eu sou popular, eu moro de aluguel, e aí se repete. Sempre fez isso, usa muito o Cabral como contraponto a ele, dizendo, como eu sou ladrão, se o Cabral, se eu não viajo para o exterior, não tenho vinho sofisticado, minhas casas não é um palacete, não tenho lanche, ele sempre jogou nisso. E todas as investigações contra o Garotinho eram relacionadas a cheque cidadão, era você formar um curral eleitoral com cheque cidadão. Então, ele sempre saía com aquele discurso que, na verdade, estavam punindo quem olhava para o mais pobre, para os mais pobres, para os mais humildes. Esse caso é um caso diferente, que é superfaturamento, quer dizer, que é a mesma acusação de outros políticos, ou seja, roubam ali para fazer um superfaturamento e enriquecer, porque toda corrupção, mesmo que seja ali para um projeto político, você tem um enriquecimento policial. E é crime de qualquer maneira também, é crime de qualquer maneira. Agora, enfim, nesse caso, agora, não tem um fato novo. Eu li ali o coisa, não tem um fato novo, é igual a história do Temer, assim, por mais que o Ministério Público tenha provas, tenha razões, assim, não há um fato, não há assim, uma obstrução, uma coação de testemunha, algo novo que diga que para ele ser preso. Isso